Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, versículo 11. A gente tem o telão, esqueci. E o nome dessa palavra é o perigo da bênção. Vamos ler? Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, meu Pai. Que essa palavra, ela venha, meu Pai, despertar. Venha despertar a Tua igreja. Venha ser uma noite de ativação. Seja uma noite, meu Pai, que essa palavra, que é a vida, que é o Senhor, que é tudo sobre Ti, que essa palavra venha estar, meu Pai, trazendo a vida que o Teu povo precisa. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Então, essa noite, como eu estava falando, é uma noite de reflexão, onde eu quero te trazer a começar a meditar sobre a sua vida. Entenda que a palavra diz que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, e a vida toda nós escutamos que chega primeiro quem chega mais rápido, não é? A vida toda você começa a olhar e você acha que cada vez que eu estou mais forte, eu estou mais próximo de alcançar os meus objetivos. Nada contra academia, né? Às vezes a gente fala assim, nada contra. Temos uma personal diaconisa aqui, ou diaconisa personal. E às vezes é o pastor Bruno que fala, né? Ele teve a capacidade de conseguir fechar a boca. Como eu não tenho, então eu comecei a ir à academia. Não parece, mas eu vou. Como eu gosto de comer, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... Porque eu fui... Na pandemia, eu fiz um check-up. Aí eu fui no médico. Aí deu uma alteração. E o médico falou... Está com gordura no fígado. Acho que é uma febre, né? E eu fui no médico. O médico falou... Você precisa fazer exercício. Falei, amém. Aí eu fui na endocrinologista. Ela falou... Você precisa melhorar a alimentação, mas precisa fazer exercício. Aí eu fui no ortopedista, ele falou, você precisa fazer exercício. Eu falei, gente, eles estão conversando. Eles devem ser todos amigos. Não é? Mas o que eu quero dizer, a palavra diz que não são os fortes que ganham a batalha. Mas eu quero te chamar a atenção para essa parte do versículo, e eu gostaria, se você pode, marque na sua Bíblia, anote, a oportunidade ocorre a todos. Então entenda que Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de quê? De oportunidades. E essa oportunidade, ela chega para o fiel, para o infiel. Essa oportunidade chega para o crente, para o não crente. Essa oportunidade, Deus ele nos dá oportunidade todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade. Por quê? A oportunidade ela vem através de algo que acontece na sua vida, uma situação que Deus permite para que nós possamos usar o dom que Ele nos deu. E todas as vezes que nós usamos esse dom, nessa oportunidade que Deus dá, isso tem um nome. Deus te dá um galardão. Então, eu vou repetir, todas as vezes que você utiliza esse dom numa oportunidade, numa situação da sua vida, que você utiliza esse dom, então você recebe um galardão, você aproveita a oportunidade. Vou te dar um exemplo. Quando Jessé, pai de Davi, falou para Davi, vai e leva comida aos seus irmãos. Os irmãos de Davi estavam lá na frente da batalha. Jessé mandou Davi levar comida para eles. Chegando lá na frente da batalha, ele encontrou quem? Golias. Golias blasfemando, falando contra o povo de Israel.
afrontando o povo de Deus. Naquele momento, Davi, ele ouviu aquilo, ele tomou aquela situação como uma oportunidade, ele enfrentou. Mas Davi, ele foi lá para lutar? Responde, igreja, vamos. Davi foi lá para fazer o quê? Levar comida para os irmãos. Sendo que Davi aproveitou aquela oportunidade. Imagina, ele, quem é esse circunciso que blasfema contra o povo de Deus? E Davi pegou a pedra, e a pedra é Cristo, mas hoje nós não vamos nos aprofundar nisso. E chegou e fez o quê? E matou o gigante. E ali iniciou o seu caminho a ser rei em Israel. Imagina se Davi, ele não pega aquela oportunidade. Será que ele seria rei em Israel? O que vocês acham? José, ele teve um sonho da parte de Deus. E os seus irmãos fizeram o quê? Uma armadilha, o venderam. E José, chegando lá, foi trabalhar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, a mulher atacou a José, porque todos os outros funcionários eram eunucos. E aí depois você sabe o que é eunuco. Ela atacou, e José, ele fez o quê? Ele correu. Ela puxou as roupas dele, ele saiu pelado e saiu correndo, fugindo. E aí o que aconteceu com José? José, ele foi o quê? Ele foi o quê? Preso. E ficou 13 anos preso. Num determinado dia, um homem preso junto a ele, que era o copeiro do rei, teve um sonho. E ali José pegou aquela situação, a oportunidade, e revelou. Só que ele falou para o copeiro: olha, quando estiveres com Faraó, se lembre de mim. Aquele momento, José pegou aquela oportunidade. Entenda, 13 anos para ter um dia de oportunidade. E dali, José foi feito, levado até Faraó, e foi feito de escravo, de prisioneiro a governador. Ele pegou aquela oportunidade. Imagina se Pedro, quando Jesus falou: olha, larga a rede aí, a rede estava cheia de peixes, larga a rede, larga e vem ser pescador de homens. Será que Pedro teria a sua história contada na Bíblia? Seria esse homem usado por Deus, aquele que disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou? Ele tinha a vida de Deus. Então são as oportunidades que acontecem que nós precisamos aproveitar. Mas entenda, Deus, ele nos dá a oportunidade. E se você não aproveita, pode ser que você não tenha outra. Pode ser que você não tenha outra. Mas pastor, Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Mas talvez você não tenha essa oportunidade novamente. Porque raramente na Bíblia, conta que Deus deu duas oportunidades. Tem, mas raramente. Amém? Então, se você está aqui hoje, se Deus te trouxe aqui hoje, você está aqui hoje precisando recomeçar, entenda, é a oportunidade que Deus está te dando. Não deixe passar essa oportunidade nessa noite. Porque Deus, ele é um Deus de oportunidades. Só que nós não podemos deixar passar. Entenda que a cada fim, Deus estabelece um novo começo. Deus, ele é assim. Toda vez que ele quer terminar algo, ele estabelece algo novo. No mesmo dia, algo novo se inicia. É um novo ciclo, é um novo. Amém? Sendo que toda vez que se termina algo que não vem de Deus, que somos nós, que é você que decide e não está no tempo de Deus, o que acontece? Você se isola.
você vai para a caverna, você se esconde. Por quê? Porque você tomou a frente de Deus. Você já notou que tem vezes que você se isola? Você já notou isso? Você já notou que tem momentos que você se isola? Esse momento é o momento em que você tomou a frente. Pegou essa chave? Essa chave abre portas. Toda crise é um estado, é uma oportunidade que Deus está te dando para ver uma porta aberta. A crise é uma chance de você ver uma oportunidade. Toda crise é uma chance de você ver uma oportunidade. Amém? Na vida você vai encontrar 3 grupos de pessoas. Amém? Vou botar aqui. Os amigos que te amam como você é. Os adversários, os seus adversários são do tamanho do seu propósito, amém? E os sacerdotes, que te amam tanto, que preferem te perder a não te ver transformado. Nós vamos falar um pouco sobre eles, sobre esses 3 grupos de pessoas que você encontra na vida. Toda vez que você se depara com um sacerdote, e todo sacerdote ele deve ser um ativador de pessoas, amém? Ele vai chegar e ele prefere que você fique com raiva. Você já notou que às vezes você tem o seu líder, você tem aquela pessoa que está ali procurando cuidar de você, e às vezes você fica com raiva dela. Por quê? Porque ela está te chamando a atenção, ela está falando, não vai por ali, mas às vezes na nossa vontade, a gente quer sempre ir pelo caminho que não é certo. E aí você fica com raiva, mas todo sacerdote é um ativador. Se ele está te chamando para te corrigir, é para o melhor para a sua vida, amém? Amém? Porque é melhor, às vezes, você ficar com raiva do que te ver sentado aí perdido, morto. Não é o que você escuta aí fora, porque aí você escuta nesse evangelho raso pessoas que preferem, pregadores, que preferem falar aquilo que você quer ouvir, aquilo que faz massagem no seu ego. Por quê? Porque você continua dizimando, você continua ofertando, você continua enchendo a igreja dele. Só que aqui nessa casa, nós preferimos que você fique com raiva, preferimos que você nem volte se você se acha assim melhor. Mas te deixar na sua zona de conforto, não. Nós vamos estar sempre levando uma palavra de Deus para a sua vida, para transformar a sua vida, para que você venha entender que essa situação, que tudo que você passa, se não está em Deus, hoje é um dia de recomeços. Hoje é um dia de chegar e ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Hoje é uma noite de reflexão para que você entenda aquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Nós temos que entender isso. E nós temos aqueles que são os amigos, aqueles amigos que amam do jeito que a gente é, amigos que te aceitam do jeito que você é. Sabe o que isso é? Nada bom para a sua vida. Satanás fazendo carinho no seu ego. Nós precisamos de pessoas que nos confrontem, que nos levem a Cristo. Que nos levem a Cristo. Nós temos uma série que iniciou na outra semana, brilhantemente pela diaconisa Ashley, falando sobre os milagres de Jesus em 5 minutos. Nós fizemos essa semana e estava falando sobre um homem enfermo há 38 anos. Só para exemplificar sobre os amigos, sobre as pessoas que te cercam. Aquele homem, quando Jesus perguntou, queres ficar são? Ele não respondeu de uma maneira direta. Ele chegou e falou para Jesus, olha, Senhor, eu não consigo porque eu não tenho ninguém que me ajude, que me leve antes que os outros. Quando a água move, vem alguém na frente e é curado. Tem pessoas assim,
você está cercado de pessoas do mesmo jeito, paralisadas como você, que você vai esperando acontecer algo e nada acontece na sua vida. Então, se cerque de pessoas que te confrontem, que te levem para Cristo. Amém? Então, e nós temos os adversários, que têm o exato tamanho do seu propósito. São aqueles que estão roubando seus sonhos, seus clientes. Quem aqui tem uma empresa? Quem aqui tem um projeto de ter uma empresa? Pouca gente, hein? Mas vamos mudar isso hoje também. Precisamos ter uma mente mais aberta, amém? Então, o que acontece? Você tem um projeto, você tem uma empresa, ou você trabalha em algo, ou você precisa trabalhar, você é formado, mas tem outras pessoas no teu lugar. Tem outras pessoas que estão com seus clientes. Você tem até uma boa ideia, mas você não coloca para fora, não consegue transformar isso em algo que se torne uma realidade na sua vida. Sabe o que acontece? Tem gente que está na sua vaga de emprego, desfrutando. Eu não estou falando aqui para você isso, para tirar a vaga de alguém, não, é o contrário. A pessoa está na vaga que era sua. Por quê? Porque você está parado na sua zona de conforto, entenda. Quando Deus enviou o povo de Israel à terra prometida, ele falou, olha, essa terra ela é sua. Só que quem estava morando lá? Os gigantes. Eles estavam morando, eles estavam desfrutando, eles estavam vivendo daquilo que era para ser vivido pelo povo de quem? Pelo povo de Deus. É isso que acontece quando o povo de Deus não avança, não se posiciona. Vem outra pessoa e usufrui daquilo que era para você usufruir. Por quê? Porque você fica com esse pensamento pequeno. Você precisa absorver o que Deus tem para a sua vida, igreja. É o seu adversário que vai te fazer mover no sobrenatural. Como assim? Quem era o adversário de Moisés? Quem era o adversário de Moisés, igreja? Todo mundo com medo de errar, meu Deus. Meu Deus. O adversário de Moisés era Faraó. Não era Faraó? Sim ou não? Foi através de Faraó que Moisés abriu o mar vermelho em Deus. Foi através de Faraó. Porque no momento que Faraó veio ao encontro, Moisés estava com o povo de Israel, tinha que fugir. Por onde que tinha a saída era onde? Era o mar vermelho. E em Deus ele tocou e abriu. O milagre, aquilo ficou sendo feito, aquilo se transformou no milagre, por quê? Porque o adversário veio. Então você tem que entender que em Deus nós não podemos fazer perder as oportunidades, igreja. Nós não podemos perder as oportunidades. O problema é que você tem que entender que o teu adversário vai te proporcionar a fazer coisas grandes. Nós precisamos entender. O problema da igreja é que ela perde oportunidades. Quando vem o problema, ela se deixa levar, ela fica aterrorizada com o problema. Quando Davi viu aquela situação de afronta, Davi chegou e enfrentou. Ele enfrentou, pegou aquela pedra, se transformou no rei. Quando Pedro ouviu de Jesus, larga tudo e me segue. Entenda, quando Jesus falou para Pedro, larga tudo e me segue, não foi antes das redes estarem cheias. Não foi antes das redes estarem cheias. Jesus podia ter vindo, veio antes, olhou para Pedro e falou, vai lá e lança. Lança a rede. E Pedro trouxe a rede cheia. E aí Jesus disse, larga e vem ser pescadores. Agora, me pergunta, por que ele não chamou quando as redes estavam vazias?
Por que, igreja? Porque você não pode seguir a Deus sem deixar nada. Você não tem nada na tua vida que interesse a Deus. Ele precisa te dar algo e aí Ele pode te pedir algo. Por isso que nós falamos que quando você dizima, você só faz isso porque você recebeu de Deus. Por isso que você só oferta porque antes você recebeu de Deus. Entenda, Deus falou para Abraão o quê? Toma o teu filho, para depois ele chegar e falar o quê para Abraão? Nem dar o seu único filho. Para Deus é necessário Ele te dar e Ele vai te pedir. Amém? O problema da vida com Deus não está no que você dá, mas está no que você não deu. É isso que você tem que entender. Parece que eu vou falar de dinheiro, mas não é sobre só o dinheiro, a oferta, não. Eu estou falando sobre tudo na sua vida. Sobre aquilo que o Senhor tem te pedido. Hoje é um dia, de fato, para a gente entender que a bênção tem um perigo. Toda oportunidade é um chamado de Deus à excelência. Sabe por que a bênção é um perigo? Porque você se dedica ao novo que recebeu e esquece do velho. Esse é o perigo da bênção. Pessoas que recebem o novo e esquecem do velho. Tem pessoas que chegam na igreja e elas estão quebradas, destruídas. Elas estão sem emprego. Aí pede um emprego. Só que quando ela não tinha emprego, ou quando ela estava ganhando mal, ela dava atenção para a família. Mas depois que ela começou a ganhar melhor, ela para de dar atenção à família. Ela quer largar a esposa, quer largar os filhos. Ao invés do novo vir e ele cuidar com excelência, ele larga. É aquela pessoa que chega na igreja, chega cheia de problemas, recebeu de Deus, para de vir à igreja. É aquela pessoa que chega na igreja desempregado, mas Deus deu o emprego e aí, eu não posso mais ir à igreja por causa do meu emprego. Anote aonde você quiser. Deus nunca vai te dar nada que venha te afastar dele. Deus nunca vai te dar nada que venha te afastar dele. Deus não te dá nada para você trocar, mas para você se tornar excelente em todas as áreas da sua vida. Deus, ele te dá para você se tornar excelente. Você que é casado, Deus te deu a tua esposa, Deus te deu o teu marido? Sim ou não? Poxa. Saiu fraco aí em cima, eu também fraco. Você, seu casamento então é um casamento espiritual, amém? Deus te deu o seu emprego? Deus te deu a sua empresa? Então é um emprego espiritual. Porque tudo é do Espírito. Nós temos que entender. Então, se tudo é do Espírito, por que você vai cuidar só de partes? Tem igrejas que gostam de enumerar, prioridades. Sem fundamento. Mas quem já ouviu a regrinha? Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto ministério. Outras dizem, primeiro Deus, segundo família, terceiro ministério, quarto trabalho. O que é isso? Como diz o pastor Bruno, é anomalia bíblica. É uma anomalia. É uma loucura isso. Porque Deus, ele quer que nós sejamos excelentes em tudo. Não existe em ordem, não existe em prioridade. A prioridade é tudo. Aquele ser que é espiritual entende que ele tem que ser excelente em tudo. Aquele ser que é medíocre, ele quer escolher uma partezinha para ser excelente. E nem consegue.
Nós temos que entender. O problema é que pessoas medíocres querem escolher o que é prioridade. Um ser espiritual entendeu que precisa ser excelente em tudo. Anote, tira foto para você não esquecer. Você que é casado, Deus vai te cobrar como você tratou a sua esposa. Deus vai cobrar também como você tratou o seu marido. Deus vai cobrar, né? Aquela que só dá ovo cozido e batata pro marido, não, faz um arroz e um feijão pro... Deus vai cobrar. Então entenda que Deus, Ele vai cobrar o que nós fazemos com tudo que Ele nos dá. Ele vai cobrar, amém? Amém? Mas eu me dediquei ao meu emprego. Poxa, Deus te deu um emprego para você abandonar a sua família? Deus te deu o emprego para você abandonar a igreja? Isso tem... Para você existe uma lógica nisso? Para mim não existe uma lógica nisso. Por quê? Porque nós temos que entender que nós não temos que escolher prioridades. As prioridades são todas as coisas que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que entender isso. O problema é que nós como igreja, falamos que nós não temos tempo. Não temos tempo para nada. Mas tem tempo para ter crise. O problema é que o medíocre, ele quer escolher uma área. O espiritual, ele entendeu que em Cristo ele precisa ser excelente em todas as áreas. Eclesiastes 9, como eu disse no início, 11, já dizia o quê? Que o tempo e oportunidade são dados a todos. Então você tem tempo. É só você sair da sua zona de conforto. Tem algo que você não pode parar. É o tempo. Não adianta você pedir, Senhor, para o tempo. Não tem como. Você tem que aprender em Deus a administrar o seu tempo. O problema é que você não entendeu que a cada oportunidade perdida vai passando o tempo. E são 5 anos, 10 anos. Aí você olha para trás e você fala, poxa, quantas oportunidades eu perdi. E o tempo não volta. Você perdeu. É o tempo perdido. Por quê? Porque você não aproveitou como Deus queria. Às vezes nós vamos ter agora, nos próximos meses, setembro, vamos ter o Retiro Eleve. E depois vamos ter o Submersão. E eu te convido, você que está chegando, que você faça o Retiro, o Submersão. Você que já é crente, se inscreva no Retiro Eleve. No final, procure um líder, ele vai te explicar como funciona. Mas, sabe o que acontece? Por que eu estou falando disso? Porque tem pessoas, eu já vi muitas pessoas, acaba um retiro, ela tá voando. Poxa, olha, Deus falou comigo, não, eu vou me batizar. Não, olha, Deus falou que eu vou cuidar de gente, eu vou cuidar de multidão. Nossa, Deus falou que eu vou ser pastor. Olha, Deus falou isso, Deus falou aquilo. O problema é que ela sai toda animada, ela fica toda animada, emocionada. Só que nós não nos posicionamos como nós estamos falando. Dura um tempinho e acabou, fogo de palha. Nós precisamos entender a responsabilidade, o segredo, o sucesso, o resultado vem só de uma palavra. O segredo, o sucesso é resultado só de uma palavra: perseverança. Perseverança. Você tem que entender que você precisa dar continuidade. Não adianta você ouvir uma palavra aqui. Poxa, semana passada ouvimos sobre o Salmo 91. Olha, despertou. Mas se você não viveu aquilo que você ouviu, aquilo passou. Nós precisamos entender que nós precisamos viver tudo que nós ouvimos. Nós precisamos viver, igreja. É a perseverança que vai te proporcionar. Eu fiz um tempo. Mas não deu certo o quê? Uma semana? E aí você já desanimou?
É a perseverança que vai te proporcionar chegar ao sucesso em qualquer área da sua vida. O problema é que a gente não tem uma igreja que está preparada quando as coisas dão errado, quando as coisas não acontecem no tempo que ela quer. Aí ela já para, aí ela desanima. Imagina, né? Se a gente está conversando, Jesus falou para Pedro: olha, afasta de mim, Satanás. Imagina se a gente falar isso para você. Vai dizer: pastor, saiu do espírito. Pastor não está espiritual hoje, não. Entenda, você tem que entender que é o confronto que vai te fazer entender tudo que você precisa. Nessa noite é uma noite de reflexão para a sua vida. É uma noite que Deus te trouxe para aproveitar a oportunidade. Essa noite é uma noite de recomeço. Essa noite é uma noite de você sair da zona de conforto. Essa noite é uma noite de transformação. O segredo do sucesso é fazer todas as coisas no tempo certo. O problema é que nós vivemos uma geração mimizenta que não pode ser exortada. Ai, não gostei como falou comigo. Não gostei como me chamou a atenção. Nossa. Se você está errado, você tem que ser exortado. Ué, gente. O problema é que nós temos uma igreja que está tão na expectativa do novo que abandona o velho. O problema é que você só está esperando chegar as coisas, só que você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer. O homem está sem dinheiro, quebrado. Deus abençoa, melhor emprego, quer abandonar a esposa. Estava quebrado, estava ruim, agora estou bem, estou crescendo, estou voando. Agora eu não preciso mais ir à igreja, não. Não está dando para ir, não está dando para ir, não está dando para ir. A pessoa, ela não entende que Deus acrescenta algo, não é para abandonar o velho, mas é para você fazer com excelência tudo que você já fazia. Deus, ele te dá algo novo para você cuidar, é para você fazer com excelência aquilo que você já fazia, e você vai fazer melhor ainda outras coisas. A cada vez nós temos novas oportunidades. A casa é uma igreja que só tem 4 anos. A cada momento tem algo novo a ser feito. Então, você faz algo hoje, amanhã Deus vai te dar outro. Aí você vai largar o que você fazia? Não, você vai fazer com excelência aquilo que você fazia e vai fazer com mais excelência o novo. Você vai chegar e vai continuar sendo excelente. Amém? Nós temos que aproveitar as oportunidades para crescer. Entenda, o grande projeto de Deus para a sua vida não é você aproveitar as oportunidades só para você explodir, para você crescer. Eu cresci, eu explodi. Não, a grande oportunidade, o que Deus ele quer é que você aproveite as oportunidades para mudar a vida de outros. Para mudar a vida de outros. Você aproveita as oportunidades para crescer na vida e outras pessoas crescerem através de você. Isso é tanto em todos os campos. Nessa casa, eu poderia enumerar pessoas, falar, testemunhar sobre pessoas que chegaram aqui, muitos jovens, muitos diáconos, muitos oficiais, muitos membros do corpo de Cristo que chegaram e Deus foi abençoando e hoje tem a sua empresa e hoje se formaram e hoje trabalham em uma multinacional e hoje ganham bem. E eu ouso te dizer, me arrisco a te dizer, se hoje estamos sentados aqui nessas poltronas confortáveis, com ar-condicionado, dentro de um cinema, foi porque essas pessoas aproveitaram a oportunidade que tiveram e fizeram o quê? O reino de Deus avançar. E eu quero declarar nessa noite que essa igreja aqui também está sendo levantado novas pessoas que vão fazer o reino de Deus avançar. Eu quero declarar que nessa noite existe uma igreja que não se preocupa só com a sua vida, mas se preocupa em abençoar a vida de outros. É sobre isso, igreja. Entenda, o problema é que você está achando que é tudo para você. A gente desfruta sim, porque Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus quer que você coma o melhor. Deus quer que... Olha, eu estou estudando. Cadê o meu telefone? Eu estou estudando
A minha esposa, abençoada, toda hora chega um rios. Vamos nessa. É rios que fala, não sei falar. Olha esse restaurante, amor, vamos lá. Meu Deus, cada hora eu estou estudando, tenho que parar, tenho que olhar isso. Misericórdia, fala misericórdia. Então, o que acontece? Deus, Ele quer que você seja abençoado sim, mas para abençoar outros, para o reino de Deus avançar. O reino de Deus avançar. Já, sabe, devíamos ter criados. Deus, Ele quer abençoar a sua vida a tal ponto. Deveriam ter criado escolas, creches, para pregar, para disciplinar, para ensinar com um conceito cristão. Nós já deveríamos ter chegado e acabado com essas bocas de fumo que existem. Nós já deveríamos ter chegado e ter empresário para comprar aquele prédio que está servindo de prostituição e acabar com aquilo. Chega! É tempo de uma igreja que se preocupa em avançar com o reino de Deus. É tempo de uma igreja que precisa entender que nós precisamos estar, sabe, preparados para avançar. Porque entenda, igreja, não são as trevas que avançam, é a luz que está retrocedendo quando você não avança com o reino de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, a luz que brilha dentro de você, dentro de mim, que a gente precisa espalhar, sendo que as trevas, elas estão ali. Por quê? Porque não existe uma igreja que se preocupe em avançar com o reino. Existe uma igreja que se preocupa com os seus problemas pessoais só. Nós temos que entender nessa noite. Você tem que entender que você nasceu para o dia da crise. Deus te lançou e disse: vai, se prepara para as crises, porque vem. Ah, pastor, não acredito nisso não. Você não acredita não? Vou te mostrar na Bíblia. João 16, versículo 33. Hoje é um tempo de mudança, amém? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tem ponto de interrogação ali? É uma afirmação. No mundo tereis aflição. Qual é a nossa certeza? Teremos aflições. Teremos problemas. Mas Deus é tão bom que Ele fala: tem bom ânimo. Entenda, igreja? Eu larguei o pecado, pastor. Eu larguei tudo. Eu mudei. Você vai ter aflição? Sim ou não? Porque a aflição, ela vem para todos. Você precisa entender. Mas Jesus, Ele chega e Ele fala: tende bom. Olha, o problema da igreja é que quando vem o problema, ela se desespera. Esse é o problema. O problema da igreja é esse. Quando meu filho, o Daniel, nasceu, nós estávamos buscando o Senhor. Ele foi orado, foi abençoado no ventre da mãe. Mas isso não impediu dele ficar na UTI neonatal. 8 ou 9 dias, né? 9 dias. Amém? No mundo tereis. Na hora um baque? É um baque. Na hora dói? Dói. Talvez você passou por isso também. Sabe o que eu estou falando? Mas naquele momento, Deus, ele chegou e fez com que nós entendêssemos que temos que permanecer firmes, buscando ao Senhor. Porque vem de Deus o bom ânimo. Tende bom ânimo. Lá,
A casa foi usada para falar de Jesus para outras pessoas. Meu irmão, faça do limão a limonada. Faça do momento de dor aquele momento que vai servir de amanhã você dar o seu testemunho de Cristo. Você tem que entender que os problemas, eles vão acontecer. Mas entenda também que a crise é uma oportunidade que Deus está ativando de ativar a sua vida, a sua criatividade espiritual, a sua vida espiritual. O problema, a crise, eu estou numa situação difícil, eu estou numa situação que a minha vida não prospera, eu estou numa situação que a minha vida não muda, eu estou numa situação em que meus sonhos não acontecem. É a tua oportunidade. Hoje você trabalha para alguém, hoje você recebe um emprego, hoje você tem um emprego, hoje você recebe um salário, melhor dizendo. Essa é uma oportunidade, você está sendo pago para aprender algo, para depois você chegar e ter a sua empresa. Para quê? Para o avanço do reino de... Mas sabe qual é o problema? É a mentalidade. A pessoa tem aquela mentalidade de escravo. Tá bom eu ganhar 2.000, 3.000, 4.000, tá bom. É uma mentalidade. E nessa noite, você precisa entender isso também. Hoje é uma noite de mudança de mentalidade. Toda oportunidade vem acompanhada de lutas, de aflições. É o momento que você precisa se aperfeiçoar. Nessa casa, nós temos foco de preparar pessoas, membros do corpo, com o espírito de crescer para o avanço do reino de Deus. Não é com um pensamento próprio, mas em si, em avançar o reino de Deus. Por quê? Porque a sua vida vai ser abençoada e você vai desfrutar do melhor de Deus. Era muito fácil a gente orar para Deus enviar empresários, porque seria mais rápido para abrir outras casas, porque você entende, nós estamos aqui na terça porque nós precisamos de membros aqui nessa casa, porque dizimem, que oferta, para que possamos vir para o domingo, para que possamos um dia sair daqui e ir para um espaço nosso. Mas isso é para o avanço do reino de... Você consegue compreender? Nós temos esse foco e nós pregamos para que você amadureça e mude a sua mentalidade, porque é gratificante ver a palavra de Deus acontecendo, se cumprindo na sua vida, porque Ele é a verdade, a palavra é a verdade, a palavra não são letras, a palavra tem vida, a palavra é Cristo. Então eu olho para você e eu vejo Cristo na sua vida, porque Deus vai te abençoar a esse ponto, para o avanço do reino de Deus. O evangelho, ele é diferente. O evangelho, ele é dar enquanto recebo. O evangelho é morrer para ter vida. O evangelho é descer para subir. O evangelho é se humilhar para ser exaltado. O evangelho é diferente, igreja. Cristianismo, ser cristão, não é uma religião. É um relacionamento. E religião não gosta de relacionamento. Nós temos um relacionamento com Cristo, amém? É para isso que nós vivemos, para impartir a Cristo. Impartir é dar, não vai te faltar, porque você continua cheio dele. Então entenda, igreja, nós precisamos entender que nada do que Deus te dá é para se afastar dele. Amém? Nada. Se algo te faz estar se afastando de Cristo, se readeque. Porque nada que Deus te deu foi para afastar dele. Com certeza, nós estamos errados, não é ele. Nós que precisamos melhorar. Durma menos. Crie tempo para tudo que Deus te dá. E aí você vai ter menos crise. Cuide da sua família. Crie tempo para estar na casa do Pai. Lucas 12, versículo 48. Lucas 8, 48. Mas o que não soube e fez
coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Eita! E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus, ele vai te dar algo, seja fiel, e mais ele vai te dar. Seja fiel a Deus, e ele muito mais ele vai te dar, mas ele também vai te cobrar. Por isso, há um perigo na bênção, porque nós temos que saber cuidar de tudo que Deus nos dá. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender, você vai dar conta de todos os sonhos, você vai dar conta da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua empresa, do seu emprego, da sua igreja, de tudo que você faz, você vai dar conta. Mas fique tranquilo, porque se você está em Deus, está tudo já abençoado. Mas se você não está em Deus, mas se você não está fazendo em Cristo, existe uma balança e você vai ser cobrado. Aqueles que se permitirem ser adequados ao que vivemos nessa casa serão formados, terão suas empresas, comerão o melhor dessa terra e terão um lar que será referência para essa sociedade. Eu declaro isso sobre a sua vida. O seu lar será referência para essa sociedade. Você vai ter a sua empresa, você vai ter o seu melhor emprego, você vai chegar e vai glorificar a Deus com a sua vida. O problema é que a gente vive uma geração de Tomé, sabe? É aquele que ouviu toda a palavra de Jesus. Jesus falou, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas a Tomé, ao entrar na casa com os demais discípulos, tomado pelas circunstâncias, pelo que ele viu, ele esqueceu da palavra. E aí, Tomé, ele não conseguiu reconhecer a Jesus. Olha, ele estava tão cego, mesmo tendo a palavra de Jesus dada para ele, que ele não conseguiu reconhecer Jesus. O problema é que a geração de Tomé quer tocar na ferida de Jesus. O problema é que a geração de Tomé é aquela que andou com Jesus, mas perdeu a esperança. Porque foi isso, Tomé, ele perdeu a esperança. Ele já não esperava mais que Jesus ressuscitaria, que Jesus viria. Ele perdeu a esperança. Logo, quando ele entrou na casa, ele ficou em dúvida. Será que é ele mesmo? Será que ele mesmo? Aí ele falou, se não houver o sinal dos cravos nas suas mãos, não puser as mãos do seu lado, Tomé é a vergonha da igreja. Tomé é a vergonha. A pior coisa que pode acontecer na igreja são pessoas pedindo prova de algo que Deus já falou contigo. O problema é que Deus já falou contigo, mas você fica pedindo, Senhor, fala comigo. Senhor, me dá essa confirmação. Sabe o que é isso? Zombar de Deus, duvidar de Deus. Às vezes tem pessoas que, sabe, o assunto já está encerrado, mas ela fica perdendo tempo. Deus já falou, mas o tempo não volta e ela fica perdendo tempo. Tem pessoas que elas visitam a nossa igreja, visita a tempo. Deus falou comigo, Deus falou para mim ficar nessa casa, essa palavra que me alimenta. Mas tem uma coisa, eu tenho vergonha de falar lá pro meu antigo na minha igreja que eu vou sair. Sabe o que você está fazendo? Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Da mesma forma como é o contrário. Se alguém está aqui e se fala que não, amém, vai com Deus. Mas você está perdendo seu tempo. E o tempo não volta atrás. Hebreus 11, versículo 6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, igreja, é a substância daquele que espera, amém? Se você ler no versículo 1, se você tiver aí com sua Bíblia, no versículo 1, Hebreus 11, 1, diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
é a prova das coisas que não se veem. A mola da fé é a esperança. O ativador da fé é a esperança. Quando você perde a esperança, assim como Tomé perde a esperança, você começa a duvidar de tudo que Deus prometeu para a sua vida. E é por isso que a sua vida não anda. Porque você fica esperando e pedindo um sinal e pedindo uma confirmação, só que Deus já falou com você. A fé é que te impulsiona para você chegar e alcançar, para cumprir toda a promessa de Deus. O problema é que a gente não entendeu como Deus faz. Toda vez que Ele te dá coisas, você foca naquilo que Ele te deu e você esquece das outras coisas. Não existe prioridade para Deus. Você precisa entender que tudo é prioridade. Tem pessoas que elas é assim, ela foca no trabalho, esquece da família. Ela foca no relacionamento, esquece da igreja. Ela foca no trabalho, esquece da igreja. Ela foca nisso, esquece daquilo. Ou seja, ela não persevera. O segredo do sucesso é a perseverança. Amém? O problema é que a gente precisa entender. Não existem coisas prioritárias. Tudo é prioridade para Deus. Amém? Amém? Se você escolher alguma coisa, escolha tudo. Escolha ser excelente em tudo o que você faz. Em tudo o que você faz. Nós vamos abrir o último texto, Apocalipse 2. Apocalipse 2 fala assim, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Entenda, igreja, essa palavra, teu primeiro amor, só acontece porque passou a existir um segundo. Só que quando Deus está falando aqui, o primeiro amor, para Deus só existe um amor, o único amor. Nós precisamos, nessa noite, aproveitar a oportunidade que o Senhor está te dando. Quando Ele fala, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde você perdeu a esperança. Nessa noite, nós vamos orar por você que deseja aproveitar essa oportunidade. Você não vai deixar passar. De você chegar e ser excelente em tudo que você vai fazer a partir de hoje. Louvor pode vir para cá. Deus está falando assim, se lembra de onde caíste. Se lembra de onde você perdeu a esperança. Se lembra de onde você fez escolhas que eu nunca disse para você fazer. Que eu não estava nelas. Essa noite é uma noite de você ser ativado. É uma noite de você renovar a sua esperança em Cristo. Chega dessa geração de Tomé, que ouve a palavra e fica duvidando do que Deus vai fazer na sua vida. Chega disso. Você que deseja, nessa noite, ser excelente, fique de pé no seu lugar. Fique de pé.